Olá, eu sou a Karina Miller, chefe nutricionista, e eu tô aqui para passar para vocês uma ideia de por que comer cru, dar explicações descomplicadas segundo a nutrição. Então vamos lá. Bom, primeiro começando, eu gostaria de contar a minha história, de como eu entrei neste mundo da alimentação viva. Foi graças ao Dr. Alberto Gonzalez, que escreveu o livro O Lugar de Médica na Cozinha. E basicamente eu era uma chefe de cozinha que cozinhava apenas alimentos cozidos, não só cozidos, mas também alimentos que não são tão saudáveis assim, porque a única coisa que eu visava era o prazer pela comida, o que é maravilhoso, inclusive muito importante. Mas não é só isso, né? A gente sabe que a alimentação que nutre o nosso organismo, que alimenta as nossas células, é ela que vai constituir o nosso corpo. Então, é muito importante que a gente preste atenção para aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então, o que aconteceu? Eu cozinhava, na época como chefe de cozinha, e eu estava num processo assim muito difícil, né, de profissão e morando em São Paulo, aquela coisa complicada de se viver numa megalópole, com tantos fatores estressantes, enfim. A minha alimentação na época não era assim tão bacana, comia muito açúcar, muita carne, enfim, era uma alimentação um tanto quanto pesada. E aí eu decidi fazer o curso do Dr. Alberto e eu passei por um processo de desintoxicação muito forte, fortíssimo. E foi aí que eu tive um insight, continuar trabalhando com a gastronomia, com a culinária, que sempre foi a minha paixão e sempre vai ser, mas associar a saúde a essa arte, que é a gastronomia. Então, como levar saúde para as pessoas através da alimentação, através do alimento? E foi aí que eu encontrei o meu caminho e é por aí que eu estou trilhando a minha vida. Então, a ideia é aqui mostrar para vocês como incluir aos poucos a alimentação viva no dia a dia. Se você já é avançado, também é uma palestra bacana, porque eu vou falar as principais vantagens de se alimentar de alimentos crus e eu vou também dar uma explicação com foco na nutrição da diferença entre comer o açúcar branco, a sacarose, e o açúcar da fruta, o açúcar natural das frutas, que é a frutose. Então, essa diferença dentro do nosso organismo, como esses açúcares são absorvidos e como eles são metabolizados no nosso organismo, é uma diferença enorme que vai impactar diretamente na nossa saúde. Então fica aí que a gente vai fazer uma aula bem bacana. Bom, então começando, basicamente eu queria falar sobre como introduzir os alimentos crus no dia a dia. Para você que é iniciante, que ainda está apegado à alimentação mais cozida, né, a gente tem um apego emocional, existe um vínculo afetivo à alimentação e a gente tem que dar valor a isso, porque a gente come não só para se nutrir, mas a gente come com emoção, né, com memórias, enfim, tudo isso faz parte da nossa cultura alimentar e que ela deve ser muito valorizada, porque a gente precisa comer com prazer, precisa comer com emoção, né? Muitas vezes a gente compartilha momentos especiais com familiares, com amigos, pessoas queridas, e isso é extremamente importante para a nossa saúde também. Então, se você ainda é iniciante, quer introduzir alimentos crus, preparações da alimentação viva no teu dia a dia, as dicas, durante as receitas que eu vou desenvolver aqui, eu vou dar várias dicas, mas basicamente, continue, por exemplo, com o seu arroz-feijão, que é uma base da alimentação, principalmente de brasileiros, mas inclua alimentos crus a esses alimentos cozidos, a essas preparações cozidas.
Então, por exemplo, você monta um prato onde você vai colocar o arroz, o feijão, e aí você coloca um amornado, que vai ser uma das receitas que eu vou dar aqui hoje, complementando essa refeição. Então, sempre ir incluindo o máximo que der de alimentos crus na sua refeição. Outro exemplo bacana também é incluir vegetais crus. Olha, aqui a gente tem uma mesa linda, repleta de alimentos maravilhosos, coloridos. A gente pode colocar, por exemplo, cenoura ralada, um brócolis bem picadinho, tudo cru, tá, gente? Dentro de uma sopa cozida. Então, por exemplo, se você fez uma sopa de abóbora ou uma sopa de alho poró com batata doce ou mandioca, você pode incluir cenoura ralada, repolho bem picadinho, fininho, abobrinha ralada. Simplesmente você vai aquecer a sua sopa, vai desligar o fogo e vai acrescentar esses vegetais crus dentro dessa sopa que já está quente. Claro que com temperos, ervas frescas, isso a gente sempre tem que incluir nos nossos pratos por uma questão de sabor, de aroma. Isso é fundamental na alimentação viva, tá, gente? A gente precisa utilizar de muitos temperos, principalmente esses temperos frescos, naturais. Pimenta, né? Quem gosta de pimenta, colocar uma pimentinha, um gengibre ralado. Todos esses aromáticos, eles são fundamentais para que a gente tenha prazer na hora que a gente estiver comendo. Então é isso, dicas assim de começar a introduzir os alimentos crus na alimentação e aos poucos ir aumentando essa quantidade de alimentos crus é maravilhoso para quem está iniciando. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, começar a diminuir a quantidade de gordura na alimentação de vocês. Então, por exemplo, eu gosto de fazer um arroz, refogar a cebola antes e aí colocar bastante óleo no fundo da panela para daí depois refogar o arroz e fazer o arroz. Começa diminuindo essa quantidade de óleo, um dia você vai conseguir nem colocar a cebola refogada. Então você pode cozinhar o arroz só com a cebola picadinha, sem essa adição de gordura. Esses óleos refinados, né, esses óleos processados, muitas vezes eles não são tão bacanas assim, porque justamente passou pela indústria, né, passou pelo processo de refinamento. Então é interessante que a gente comece a tirar essas gorduras. Agora, gorduras que são bacanas, que são legais para a gente manter na nossa alimentação, são as gorduras como o azeite, as oleaginosas, que são basicamente castanhas, né? Então, castanha do Pará, castanha de caju, avelã, amendoim, todas essas oleaginosas, elas têm gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que são gorduras benéficas para a nossa saúde. Porém, a gente também não pode exacerbar o consumo dessas oleaginosas. A gente também tem que comer com uma certa prudência. Então, outra ideia que eu queria passar para vocês é o porquê de comer a comida viva. Por que de comer cru, o alimento cru? Bom, uma explicação segundo a nutrição, do ponto de vista nutricional, é o seguinte: os alimentos, quando eles são cozidos, principalmente aqueles alimentos que têm as vitaminas hidrossolúveis. O que significa hidrossolúveis? São as vitaminas que são solúveis em água. Quando a gente cozinha esses alimentos, essas vitaminas elas se dissolvem nessa água. E muitas vezes essa água é desprezada. Então a gente está jogando fora todas essas vitaminas que seriam benéficas para o nosso corpo. Então quando a gente come o alimento cru, essas vitaminas elas estão intactas e elas estão íntegras ali no alimento. Então, essa já é uma super vantagem da gente comer o alimento vivo, o alimento cru. Outra coisa, quando a gente cozinha, refoga, frita, assa, muitas vezes a gente desnatura algumas
moléculas de aminoácidos que estão nesses alimentos. O que significa desnaturar essas moléculas? Elas vão simplesmente se quebrar e a gente não vai conseguir aproveitar o máximo que a gente poderia dessas moléculas. Então, por exemplo, se a gente refoga a exaustão um repolho, por exemplo, além da vitamina hidrossolúvel desse repolho evaporar, ou seja, se perder no ar, a gente também vai estar quebrando tanto as moléculas desse alimento que quando a gente for ingerir, a gente não vai precisar mais quebrar essas moléculas, elas já vão estar completamente quebradas e a gente não vai absorver o que esse alimento poderia nos fornecer no estado cru, no estado que ele veio, que ele foi criado pela natureza, se é assim que a gente pode dizer. Então, assim, eu acho que para quem está começando a alimentação viva, é muito difícil começar de repente, de uma hora para outra, drasticamente. Então, a técnica que eu vou ensinar aqui para vocês na minha palestra é o amornado, que ele lembra muito o refogado, o cozido, mas a gente não deixa com que esses alimentos se desnaturem. Por quê? A gente vai aquecer esses alimentos a uma temperatura de até 42 graus. A técnica que eu vou ensinar aqui para vocês é muito simples, mas basicamente a gente vai usar as nossas mãos e a gente vai sentir o calor dessa preparação nas mãos. É com ela que a gente vai sentir o calor e não só o calor, a gente vai sentir o alimento e a gente vai passar para o alimento coisas boas. Então, é muito interessante que a gente pense coisas positivas, que a gente emane coisas positivas para a nossa comida, porque isso vai voltar para a gente e para as pessoas que forem ingerir essa preparação, esse alimento que você preparou. Então, é isso. Outro fator super importante e interessante é que, assim, fibras, né? Muitos alimentos, todos os alimentos, na verdade, que estão aqui em cima, e todos os vegetais, basicamente, né? Ou seja, legumes, frutas, verduras, leguminosas, que são os grãos, né? Os feijões, então lentilha, ervilha, grão de bico, todos esses feijões, além das oleaginosas, que eu já falei aqui, que são as castanhas, né? A castanha do Pará, enfim, e todos os alimentos do reino vegetal, eles são riquíssimos em fibras. Por que as fibras são tão importantes assim? Por inúmeros motivos, mas eu vou passar aqui para vocês os principais. Primeiro, as fibras são alimentos para as nossas bactérias. Como a gente já sabe, já existem muitos estudos comprovando que as bactérias que habitam o nosso intestino, elas são importantíssimas para o nosso organismo como um todo, principalmente para a nossa microbiota intestinal ser saudável. Microbiota é a nossa antiga flora intestinal, ela só mudou de nome, é um termo mais novo para flora intestinal. Quando a gente tem essa microbiota intestinal saudável, a nossa imunidade aumenta. Então, as defesas do nosso organismo, elas ficam mais potentes, elas ficam mais poderosas e aí a gente fica menos doente, né? Dificilmente uma pessoa que se alimenta bem, que dorme bem, que não tem estresse, vai ficar doente. Então, isso se deve graças às bactérias que habitam o nosso intestino. Então, assim, as fibras, além de elas serem o alimento da nossa microbiota intestinal, ela vai ajudar no peristaltismo, ou seja, aquele movimento que o nosso intestino faz para excretar as fezes. É muito importante que a gente tenha uma saúde intestinal, no sentido de defecar diariamente, de ter esse fluxo funcionando muito bem. Primeiro porque se as fezes ficam presas ali no intestino, vai gerar um monte de gases, a pessoa vai ficar com
flatulência exacerbada, a gente vai também ter distensão abdominal, vários sintomas que incomodam, né, no dia a dia e que atrapalham a qualidade de vida das pessoas. Então, outro fator importantíssimo, as fibras, elas têm o poder de diminuir a carga glicêmica dos alimentos. O que significa isso? Quando você ingere um carboidrato, carboidratos são batatas, então batata doce, batata inglesa, mandioca, mandioquinha, farinha, né? Farinha de trigo, o trigo é um carboidrato também. Ou seja, pães, bolos, bolachas, todas essas coisas que a gente deveria evitar, principalmente por ser industrializado, a fibra, o que ela vai fazer? Quando você ingere junto com esses alimentos, ela diminui a carga glicêmica. O que significa isso? Quando você come um carboidrato, ele vai ser quebrado e vai entrar na nossa corrente sanguínea como glicose, basicamente, que é um açúcar. Glicose é sinônimo de açúcar, uma linguagem mais simples para vocês entenderem. Quando a gente ingere essa glicose, ou seja, esse carboidrato com as fibras, esse carboidrato ele vai ser liberado na corrente sanguínea aos poucos. Então, o nosso organismo ele não vai precisar produzir um monte de insulina para conseguir colocar essa glicose para dentro das células de uma vez. Quando a gente come um carboidrato simples, ou seja, uma farinha branca, uma batata branca, né, uma batata inglesa, açúcar, né, açúcar da cana-de-açúcar, a sacarose, o nosso organismo consegue colocar ele rapidamente na corrente sanguínea, ou seja, ele é absorvido muito rapidamente, e aí o nosso pâncreas tem que produzir muita insulina de uma vez para conseguir colocar esse monte de açúcar para dentro das células, para gerar energia. Então, quando você comete esse hábito de comer carboidratos simples todos os dias, até mais de uma vez por dia, durante muitos anos, você vai desenvolver uma resistência insulínica. Então, o seu pâncreas ele vai ficar cansado, é como se ele tivesse... É uma máquina, né? O nosso corpo, o corpo humano, ele é uma máquina. E se a gente faz ele trabalhar exaustivamente, ele vai começar a dar problema. Resistência insulínica, o nosso pâncreas ele produz a insulina, que é um hormônio responsável por colocar a glicose dentro da célula. Se o pâncreas começa a desenvolver essa resistência insulínica e isso continuar sem a gente prestar atenção, muito provavelmente a gente vai desenvolver a diabetes. Então, por isso que hoje em dia tantas pessoas desenvolvem a diabetes, porque a nossa alimentação ela está repleta de carboidratos simples, basicamente de alimentos industrializados, e a quantidade de fibras que a gente está ingerindo está cada vez menor. Então, as fibras são realmente muito importantes. E na alimentação viva, a base são os vegetais. Então, a base é constituída de fibras também. E é isso que a gente precisa recuperar, tá? Então, olha aí quantas, né, vantagens, quantos benefícios que tem a gente começar a introduzir alimentação viva no nosso dia a dia. Então, para começar a explicação da diferença básica entre a frutose e a glicose, eu vou primeiro explicar o que é a frutose. A frutose, ela é um monossacarídeo. O que significa isso? Ela é apenas uma molécula e ela é constituinte da sacarose, que é um disacarídeo, que é basicamente uma molécula de glicose associada a uma molécula de frutose. Ela também pode ser encontrada como constituinte da inulina, que basicamente é uma fibra alimentar, também conhecida como FOS, que é um fruto oligosacarídeo. Essa é uma abreviatura para vocês entenderem mais ou menos o que é. Então, a frutose ela pode estar presente em vários alimentos. Ela também pode ser encontrada nas leguminosas, como soja, ervilha, feijões,
Enfim, ela é um carboidrato, ela é uma molécula, um monossacarídeo que pode ser encontrado em vários alimentos, principalmente nos alimentos in natura. Então, dentro desse raciocínio da diferença básica entre a frutose associada à glicose e a frutose naturalmente presente nos alimentos, eu vou falar aqui para vocês que existem dois tipos de absorção. Então, existem dois mecanismos distintos de absorção dessa frutose. Um deles é a frutose natural independente da glicose, que essa tem uma baixa capacidade de absorção. É aquela absorção que vai ser feita lentamente, que vai ser processada pelo fígado primeiro, pelas células do fígado, né, pelos hepatócitos, e que daí sim vão entrar pela GLUT5, que é um outro canal de absorção da célula, para daí gerar energia para o nosso organismo. Já a frutose associada à glicose, ou seja, essa frutose que está presente nos alimentos industrializados, ela tem uma alta capacidade de absorção. Essa capacidade pode aumentar até em 29%. Então, vocês imaginem a quantidade, a rapidez e a quantidade de insulina que o corpo tem que produzir para fazer com que essa absorção seja completa. Então, é isso. Existem dois tipos de absorção da frutose. Uma é essa, que é pelo fígado primeiro, depois entra pelo GLUT5, e a outra é quando ela está associada à glicose, que ela também vai ter que ser processada juntamente com a glicose e que vai aumentar muito a capacidade de absorção dessa frutose. Por que será que tem tantas pessoas hoje em dia com doenças crônicas? É por conta da alimentação. Basicamente, a alimentação vai definir todo o nosso perfil lipídico, toda a questão da glicemia, principalmente, que é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Quando a gente consome o alimento in natura, o alimento cru, a gente não está consumindo como o produto industrializado aquela glicose já totalmente processada, totalmente refinada, que vai entrar na nossa corrente sanguínea de uma forma muito rápida, muito repentinamente, que vai gerar esse estresse para o nosso organismo para conseguir metabolizar rapidamente toda essa glicose que entrou de uma vez na nossa corrente sanguínea. São tantos benefícios, são tantas vantagens de se alimentar de uma forma crua, de uma forma natural, que eu poderia ficar aqui falando para vocês durante horas. Mas basicamente a ideia que eu quero passar para vocês é essa. Existem muitos estudos científicos hoje falando muito mal da frutose. Mas é importante a gente perceber que tipo de frutose é essa. É a frutose que está naturalmente presente nos alimentos? Ou é a frutose que foi fabricada pela indústria alimentícia, que foi ultraprocessada? Então, é muito interessante observar do ponto de vista econômico, eu diria, até político, que tipo de frutose é essa? É uma frutose que é derivada de amido, ou seja, é xarope de milho, que tem sido empregado sem a menor discrição em todos os alimentos industrializados. Então, se você reparar, começar a ler rótulos, né? Os rótulos dos alimentos nos dizem muita coisa e a gente precisa começar a se atentar e ler os rótulos dos alimentos. Isso é importantíssimo. Quando você vê xarope de milho, ou xarope de glucose, ou xarope de glicose, corra, porque essa sim é uma substância que vai entrar rapidamente no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea e vai provocar todos esses malefícios. Vai interferir sim no nosso perfil lipídico, vai aumentar sim o nosso colesterol total, vai aumentar sim a quantidade de triglicerídeos na nossa corrente sanguínea. Então,
este tipo de alimento ultraprocessado, ultra refinado, esse sim vai ser prejudicial à nossa saúde. E não a frutose, a sacarose presente naturalmente nos alimentos. Então, é muito importante se atentar a essa diferença. Então, basicamente o que a gente precisa saber é o seguinte: frutose presente em frutas, alimentos in natura, ela é muito positiva. Principalmente quando você come uma receita de doce vivo, que é o que eu vou passar aqui para vocês, composto de vários elementos. A frutose natural das frutas, por exemplo. Há outros elementos como castanhas, sementes e até outros tipos de frutas não tão ricas em frutose. Você vai fazer com que essa absorção pelo organismo seja mais lenta e com que não provoque todos os estresses que eu já acabei de explicar para vocês. Então, você vai comer uma sobremesa deliciosa, uma sobremesa maravilhosa, que você vai sentir prazer em comer, só que associado a esse prazer, muitos benefícios que estão tanto nas fibras, quanto nas gorduras boas dessa sobremesa, quanto nas vitaminas, nos minerais e nos açúcares naturais da fruta, que é a frutose e a sacarose. Então é isso. Agora eu vou demonstrar para vocês a receita e a gente vai se deliciar. Então agora a gente vai começar com a parte boa dessa palestra, que são as receitas e a comida. Bom, eu vou demonstrar aqui para vocês, primeiramente, um amornado, que para quem está começando na alimentação viva é muito interessante, porque ainda remete à comida cozida, aquele calorzinho, né? Então, principalmente no inverno, que as pessoas têm essa necessidade, né? Essa memória afetiva de comer coisinhas quentes no inverno, o amornado é uma ótima opção. Aqui eu vou passar uma receita para vocês, mas basicamente o que eu quero passar é que vocês não precisam seguir essa receita necessariamente. Vocês podem variar com o alimento que tiver disponível na tua região. E deixa a criatividade sair, deixa rolar. Não se atente a receitinhas prontas, receitinhas de bolo, e sim aquilo que você está com vontade de comer, aquilo que o teu organismo está te pedindo. E também aquilo que está na estação, que é sazonal. Isso é muito importante, já tem estudos científicos comprovando que os alimentos que são cultivados na época deles, ou seja, os alimentos sazonais, eles têm um valor nutricional melhor do que aqueles alimentos que são cultivados durante o ano inteiro, em todas as estações, enfim. Então, respeite isso, respeite a sazonalidade e escolha os alimentos que têm com mais abundância e mais facilidade na tua região. Então, aqui, basicamente, eu vou usar repolho roxo, cenoura, brócolis, abobrinha, chuchu, tomate cereja, pimentão, pasta de missô, que é uma pasta de soja fermentada, gengibre ralado, limão, alho poró, ervas frescas variadas, lentilha germinada, sal rosa, pimenta do reino e azeite. Se vocês gostarem de outro tipo de tempero, como por exemplo o curry, a cúrcuma ou açafrão da terra em pó, ou até qualquer outro tipo de tempero, um massala, um tandoori, esses temperos assim, essas especiarias, é muito bacana também. Mas a minha receita básica é essa, porque esse paladar é um paladar que vai agradar aos paladares iniciantes. Mas se vocês já cozinham, já têm essa intimidade com a cozinha, pode deixar a criatividade rolar. Usem o que vocês gostarem, tá? Pessoal, é o seguinte, aqui eu quero que vocês abram a mente de vocês, open your minds, deixa rolar, sem preconceito. Eu quero que vocês experimentem, por exemplo, um brócolis cru. Eu não sei, talvez vocês já tenham experimentado,
Mas a primeira vez que eu provei um brócolis cru, eu fiquei encantada. Ele tem um sabor super doce, ele é uma delícia cru. E eu só tinha comido cozido, eu nunca tinha me atentado a comer ele cru. E aqui a gente vai usar ele cru, obviamente que ele vai passar por um processo de amornamento que eu vou mostrar para vocês e que vão ter outros alimentos junto. O chuchu, por exemplo, o chuchu maravilhoso. Se vocês provarem o chuchu raladinho do jeito que está aqui, só com limão espremido, nossa, ele é maravilhoso, ele tem um gosto de anis, é um perfume, é uma coisa incrível que vocês jamais poderiam imaginar se a gente não se permitisse experimentar coisas novas. Então, basicamente, essa receita é o quê? Eu estou esquentando uma panela aqui, que é uma panela de pedra. Então, basicamente, eu aqueci ela na boca do fogão, sem nada, tá? Uma panela de pedra, se vocês quiserem usar outro tipo de panela também pode. Pode ser panela de ferro fundido, esmaltado, ou até panela de barro, daquelas que faz moqueca, sabe? Aquelas bem tradicionais, aquelas panelas pretas, também são ótimas. O que não é bacana é a gente usar a panela de alumínio, tá? Esse alumínio ele vai ser liberado na comida, ele é um metal pesado e a gente vai ingerir esse alumínio, que é um metal pesado, que não é bacana para a nossa saúde, tá bom? Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar com o azeite, vou só forrar um pouquinho, bem pouquinho de azeite no fundo da panela, mais ou menos uma colher de sopa, 2. E aí eu vou começar a colocar os meus ingredientes. Lembrando, usem os ingredientes que vocês quiserem. Aqui acho que esquentou um pouquinho demais a panela. Esse barulhinho de refogado não é legal, tá? Mas como os alimentos estão frios e estão crus, à medida que eu for colocando todos, essa temperatura da panela vai abaixar e a gente vai fazer o processo de amornamento na mão. Então aqui eu comecei com o repolho, agora eu vou colocar a cenoura ralada. Aqui eu tenho 2 cenouras raladas. A abobrinha ralada, aqui eu tenho uma abobrinha pequena, daquela abobrinha brasileira, não é da abobrinha italiana. Eu tenho um chuchu ralado. Meio pimentão. O pimentão não é muito interessante a gente colocar muito, tá? Primeiro porque ele tem um sabor muito marcante, ele tem um sabor muito forte e ele é um pouco indigesto, tá? Então, sabe aquela sensação de que você fica lembrando do pimentão o tempo todo? Isso é porque ele tem a celulose na casca dele. A celulose é uma substância que a gente não digere. Nós, seres humanos, não temos as enzimas para digerir a celulose. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de digerir e a gente fica lembrando do pimentão durante muito tempo. Então, aqui eu vou colocar também o tomate cereja, que eu só cortei ao meio. E o brócolis. O brócolis, para quem ainda não está acostumado, para quem realmente é iniciante, eu aconselho que corte ele bem pequenininho assim, tá? Porque vai ser mais fácil de mastigar, vai ficar mais macio. Eu cortei grande porque eu gosto bastante do brócolis cru e eu já tenho mais intimidade com a comida crua. Mas quem não tem, corta ele bem pequenininho. Se quiser até processar num processador, é bacana, não tem problema nenhum. Ele vai ficar tipo uma farinhazinha, mas a gente pode deixar ele mais inteirão também. Aí você escolhe como você quiser. Aí é o seguinte, aqui, para começar o processo de amornamento, eu vou colocar o missô, que é essa pasta de soja fermentada. Atenção, pessoal, tem que ser
necessariamente o miso orgânico, assim como o tofu orgânico, tá? Todos esses derivados da soja têm que ser orgânico. A gente ainda não sabe quais são os efeitos dos alimentos transgênicos na nossa saúde, é uma questão muito recente, sem falar que ambientalmente é muito mais responsável que a gente use orgânicos, tá? Mas principalmente os derivados de soja. Então aqui eu tenho uma pasta de soja fermentada, orgânica, que é o miso. Aqui também eu tenho um gengibre ralado, que eu gosto bastante, que dá um sabor super especial. E aí eu vou colocar o sal rosa, tá? Esses temperos eles vão ajudar a cozinhar esses alimentos. Então é isso. A lentilha germinada e as ervas eu vou deixar por último. Então aqui só para finalizar, para a gente começar a mornar, eu vou colocar o alho poró. Se não tiver alho poró na sua região, não tem problema nenhum. Pode usar cebola, pode usar alho, enfim. E aí aqui a técnica é basicamente a gente ir amassando esses alimentos com as mãos. Por que com as mãos? Porque com as mãos a gente consegue sentir a temperatura desse alimento. E a temperatura não pode queimar a nossa mão. Se você estivesse fazendo isso em cima de uma boca de fogão, por exemplo, ou no fogão a lenha, a gente poderia estar sentindo essa temperatura com a mão e a gente sabe que ele ainda está bom quando a gente não se queima. Então é isso, a gente vai apertando até ele ficando mais macio. E vocês vão perceber que ele vai ficando como se tivesse cozido. E vamos misturando até pegar todo o tempero. Por isso que dá para comer o brócolis cru, porque ele também vai ficar bem mais macio. Aqui eu ralei todos os ingredientes num ralador comum, mas eu poderia muito bem ter usado outras ferramentas, que eu quero falar para vocês que é muito importante a gente ter ferramentas, principalmente para quem está começando, né? As ferramentas de cozinha, elas são extremamente importantes, elas facilitam muito a nossa vida. Então aqui, basicamente é isso, quando vocês sentirem que o alimento já está mais macio, já está parecendo que está cozido, está tudo bem misturadinho, aí sim a gente vai misturar os outros ingredientes. Eu gosto muito de pimenta do reino, então aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Se quiser usar pimenta fresca, pimenta dedo de moça ou qualquer outro tipo de pimenta, aqui também fica muito bom. Limão, eu sempre gosto de usar um azedinho nas receitas. As boas receitas, aquelas receitas que vocês colocam na boca e sentem que elas estão completas, ou seja, aquelas receitas inesquecíveis, geralmente elas têm todos os sabores. Então, salgado, azedo, amargo, doce, ácido, né? Aqui também eu vou colocar o germinado. O germinado, gente, é muito importante, tá? Ele é que vai dar o teor proteico da receita. Então, as leguminosas, né, os feijões de um modo geral, aqui nesse caso eu estou usando a lentilha germinada, mas poderia ser qualquer outro germinado, eles são fontes de proteína vegetal. Então, para quem está iniciando aí na alimentação viva, no vegetarianismo, no veganismo, a gente precisa muito dessas leguminosas, muito. Germinadas, então, melhor ainda. Se você ainda não sabe como fazer germinados, procure saber, ainda é difícil achar germinado pronto em lojas, mas não tem segredo, é fácil e ele tem que ser consumido, ok?
Então, vamos lá. Aqui eu tenho um mix de ervas, basicamente salsinha, nirá e manjericão, mas você poderia usar qualquer outra erva fresca que tem aí na sua região. Pode ser cebolinha, tomilho, alecrim, enfim, qualquer outra erva fresca da tua preferência. E aí aqui a gente vai misturar. Misturar, até tá tudo bem incorporado. Olha que lindo que fica, gente. Super colorido, cheiroso. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá isso daqui, o aroma. Olha, eu tô até aguando minha boca aqui, de tão aromático que tá esse prato, com essas ervas frescas, então. Então é isso, misturou, tá pronto o nosso amornado. Simples assim. O maior trabalho que eu tive foi de picar, tá certo? E para isso é importante que a gente tenha ferramentas. Então agora eu vou falar um pouquinho das ferramentas para vocês que vão facilitar o dia a dia da cozinha de vocês. Basicamente o que eu preciso falar para vocês é que tem que ter um descascador de alimentos bom, um descascador de alimentos decente. Existem descascadores de alimentos baratíssimos no mercado, mas que ele vai valer tanto para você descascar uma cenoura, um legume, quanto para fazer tiras, como se fosse espaguete, fitas de cenoura. Enfim, o descascador de alimentos é maravilhoso para várias coisas. O mandolim, que é basicamente essa ferramenta aqui, ele serve também para fatiar. É bom porque a gente consegue fazer um fatiado padrão, um fatiado que vai ficar igualzinho. Ele também faz as tirinhas, então o espaguete de abobrinha ou de qualquer outro cenoura ou qualquer outro legume. Frutas também, quando a gente quer fazer laminados ou tirinhas de frutas. O mandolim também é muito bacana. Eu tenho aqui uma outra ferramenta que se chama Microplane ou Microplane. Ela é basicamente um raladorzinho, só que é para fazer raspinhas de limão, raspinhas de laranja, de tangerina. Enfim, ele é muito bacana. Também para fazer as castanhas raladas, como se fosse um queijo ralado, só que se a gente passar aqui, por exemplo, a castanha do Pará, ele vai sair aqui como se fosse um queijo ralado e a gente salpicar por cima do prato, assim, fica maravilhoso. Tem muitos outros utensílios, aí eu acho que à medida que vocês forem cozinhando e pegando gosto, aí vocês vão investindo em mais utensílios. Mas basicamente, processador de alimentos é muito bacana, um bom liquidificador é essencial, o saquinho de voal ou a panela furada, como vocês quiserem chamar, que são aqueles saquinhos para a gente separar, né, para fazer ou o leite vegetal de castanhas de amêndoas, ou para fazer também os sucos, né? Enfim, panelas de ferro, de barro ou de pedra para fazer essa técnica dos amornados. E é isso, basicamente usem a criatividade de vocês, mas invistam em utensílios, que isso vai facilitar bastante a vida de vocês e vai fazer uma comida super bacana, super bonita e super sofisticada. Então é isso. Bom, agora veio a hora da sobremesa viva, terrine de frutas tropicais. Para isso, na verdade, o que é uma terrine? É uma preparação com algumas camadas. Então, basicamente, a gente vai fazer uma base um pouco mais sólida. No meio eu vou colocar um recheio, que vai ser um abacaxi marinado com alguns temperinhos, que eu já vou falar quais. E por cima um creme ou uma mousse de frutas. Então, para a base, nós vamos precisar de coco fresco ralado, aproximadamente meia xícara, uvas passas, que podem ser tanto as pretas quanto as brancas, de molho em água por pelo menos meia hora, castanha do Pará,
que poderia ser qualquer outra castanha, castanha de caju, nozes, avelã, não precisa ser necessariamente a castanha do Pará, que eu também deixei de molho, só que por pelo menos 4 horas, tá? As castanhas é importante a gente deixar pelo menos por 4 horas e a gente vai desprezar a água dessa castanha, ok? Ainda para base, eu vou usar a essência de baunilha, que tem que ser uma essência de baunilha natural, não pode ser a essência de baunilha sintética, que contém o corante caramelo, que não é legal, é cancerígeno. Aqui a gente tem a canela em pó e uma laranja que eu vou usar só as raspinhas de laranja, tá? Agora, para o recheio, eu vou precisar de meio abacaxi picado em cubos, mais ou menos uma colher de chá, aqui tem mais, mas a gente só vai usar uma colher de chá de pimenta rosa, a essência de água de flor de laranjeira, que a gente vai usar bem pouquinho também, só uma colher de sopa, porque ela é bem forte, e as raspinhas do limão siciliano. Se não achar limão siciliano, pode ser qualquer outro limão, tá? É que o limão siciliano, ele tem um aroma bem especial que eu acho que combina bastante com sobremesas. Mas se não achar o siciliano, pode ser qualquer outro limão. E aí, enfim, para o creme, que vai ser a última camada da nossa terrine, eu vou precisar de um maracujá, uma manga grande cortada em cubos. Aqui eu não vou usar tudo isso de chia, mas eu já hidratei essa chia em água. A gente vai usar aproximadamente 2 colheres de sopa de chia hidratada, uma colher de chá de miso, que é uma pasta de soja fermentada, orgânica, e aqui um pedacinho pequeno de gengibre ralado. O morango a gente vai usar só para decorar, mais ou menos uns 2 morangos já é o suficiente. Então vamos à nossa preparação. Para a base da nossa terrine, a gente vai usar um processador de alimentos. Eu vou colocar o coco fresco ralado, mais ou menos meia xícara. As uvas passas hidratadas. Aqui poderia ser tâmara, damasco, ameixa, qualquer outra fruta seca que você achar na tua região. A castanha do Pará, eu vou desprezar a água e vou usar só ela hidratada. Lembrando, não precisa necessariamente ser castanha do Pará, pode ser qualquer outra oleaginosa, tá? É que aqui eu gosto de usar a castanha do Pará porque ela é natural do nosso país, a gente acha com mais facilidade, é um pouquinho mais barata. Bom, aqui também a gente vai colocar uma pitadinha de canela, só um pouquinho para dar um sabor. Mais ou menos uma colher de café de essência de baunilha natural, de preferência orgânica também, bem pouquinho, só para dar um aroma. Gente, importante que seja orgânica, natural, porque essas baunilhas industrializadas, sintéticas que a gente acha por aí, elas têm o corante caramelo, que é uma substância cancerígena. Então, assim, se não achar a essência de baunilha orgânica e nem a fava de baunilha, que é a baunilha in natura, não tem problema nenhum, não precisa, tá bom? Aqui eu vou colocar raspinhas de laranja. E para isso eu estou usando o Microplane, que é essa ferramenta maravilhosa, que eu já mostrei para vocês. Não precisa ser muito, é só para dar um aroma, um saborzinho. E aí a gente vai processar até todos os ingredientes estarem bem homogêneos. Então vamos lá. Prontinho, temos a nossa base. Vou mostrar para vocês aqui a consistência. Ó, ela fica assim bem moidinha, parece até uma farofinha, mas se a gente aperta, ela fica compacta, tá vendo? Ela fica
como se fosse realmente uma base de torta. Então, chegando nessa consistência, a gente já vai começar a montar a nossa sobremesa. Pegar um prato, aqui eu tenho um aro. Se vocês quiserem montar essa sobremesa direto num potinho, né, numa taça, pode ser também, não precisa ser assim, dessa forma. Aí a gente vai colocar a nossa base, mais ou menos umas 2 colheres de sopa para cada porção. E aí a gente vai apertar até ficar bem uniforme, bem compacta mesmo. Para ficar mais fácil na hora que a gente for desenformar essa sobremesa. Ó. Ok? Então, agora a gente vai para a nossa segunda camada, que é a camada do recheio. Aqui, o que que eu tenho? O abacaxi picado. Que eu vou basicamente temperar esse abacaxi, ou marinar esse abacaxi, com pimenta rosa, só um pouquinho, porque ela é bem forte. Uma colher de chá de água de flor de laranjeira, porque ela é bem forte também. E raspinhas de limão siciliano. Pessoal, a gente tem que usar e abusar dos aromáticos, tá? Todos esses temperinhos que eu tô passando aqui para vocês são aromáticos. Raspinhas de cítricos, canela, baunilha, pimentas, cardamomo, cravo. Todas essas especiarias é que vão dar a graça da nossa preparação. Então, aqui, basicamente, eu vou misturar todos esses ingredientes até eles ficarem bem temperados. E vou reservar. Porque aqui ela vai pegando esse tempero, ela vai absorvendo esses sabores. Bom, para a nossa terceira camada, a gente vai precisar do liquidificador. Eu vou fazer no liquidificador normal, que já é o suficiente, tá? Mas o ideal é que a gente tenha uma mousse, um creme. Para dar a consistência de mousse, de creme, assim, bem consistente, eu vou usar a chia. Mas vocês poderiam usar também linhaça hidratada, faz o mesmo efeito. Aqui eu tenho mais ou menos meia xícara de chia hidratada. Eu vou usar 2 colheres de sopa dessa chia já previamente hidratada durante 15 minutos, tá? É só colocar a chia na água, nunca a água na chia, essa é uma dica importantíssima, porque senão empelota. Vocês sempre adicionam a chia na água, nunca a água na chia, ou qualquer outro líquido, ok? Então, 2 colheres de sopa de chia hidratada. Aqui eu tenho um maracujá, uma manga grande, picada em cubos. Se quisesse usar outra fruta, pode ser banana, aqui fica muito bom. Poderia ser mamão também. O gengibre ralado. E o missô. Eu gosto muito de dar um toque de sal em toda a sobremesa para justamente completar os 5 sabores que eu já comentei com vocês, que para o prato ficar bem saboroso precisa ter o salgado, o azedo, o doce, o amargo. Então, um toquinho de missô sempre dá um tchan na sobremesa. Então, agora,
A gente vai bater todos esses ingredientes até ficar uma consistência cremosa. Ó, ele fica cremoso e homogêneo. Com o tempo, ele vai engrossar um pouquinho mais, porque a chia vai continuar absorvendo os líquidos dessa receita. Então, agora vamos à montagem. Eu vou mostrar para vocês a consistência desse último creme, que é como se fosse uma mousse de manga com maracujá, gengibre e chia. Olha que beleza. Isso aqui, gente, para comer puro, já é maravilhoso. Uma mousse de frutas, vocês podem deixar na geladeira e comer aí até 2 dias. Então, assim, faz e deixa já num potinho, na porção individual, é super fácil. Essas estratégias são importantíssimas para a gente conseguir incrementar a nossa alimentação, principalmente quem está começando na alimentação viva, tem que ter esses macetinhos. Então, agora a gente vai finalizar aqui a nossa montagem. Eu vou colocar um pouquinho, escorre esse abacaxi, tá? Não coloca a água dele, porque senão ele vai molhar muito a base e não vai ficar legal. Então, coloca mais ou menos um dedo, né, de abacaxi, umas 2 colheres de sopa. E aperta. Aperta, não muito, porque senão vai acabar misturando muito com a camada de baixo, mas aperta o suficiente para ficar da mesma altura tudo. E aí, por cima, a nossa super mousse de maracujá e manga, que poderia ser qualquer outra fruta. Vocês podem e devem variar as frutas, tá? Podem e devem usar as frutas da estação. Então, aqui também mais ou menos umas 2 colheres de sopa. E é isso. Se vocês forem fazer um jantar e quiserem fazer uma apresentação mais bacana, leva para a geladeira desse jeito e só na hora de servir é que vocês vão desenformar. Aqui, só para dar um tchan na cor, eu vou colocar um morango, mas poderia ser qualquer outra fruta ou até umas folhinhas de hortelã. Poderia fazer uma flor de morango, que é o que eu vou tentar fazer agora. E olha que coisa mais linda, gente. Fala se não dá vontade de comer isso aqui. Olha que lindo. Agora a gente vai desenformar, tirar o aro. Repito, se vocês não tiverem aro em casa, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer direto numa travessinha, numa tacinha de sobremesa. Mesma história, só fazer as camadas e simplesmente servir na própria tacinha. Também fica lindo. Se for uma tacinha de vidro, dá para ver as camadas, fica super bacana a apresentação também. Então é isso, vamos lá? A nossa terrine de frutas tropical. Voilá! Olha que maravilhoso. Pessoal, a alimentação viva é cor, é sabor, é textura, porque o nosso corpo pede, o planeta pede, e a gente só vai estar fazendo bem para a gente mesmo e para o planeta. Gente, a alimentação viva, crua, é isso, é essa riqueza,
de cores. O importante é saber que cada cor é uma vitamina, é um nutriente diferente. Então, quanto mais colorida for a sua alimentação, mais saudável e mais repleta de substâncias que vão fazer bem para a tua saúde, você vai estar ingerindo. Então, use e abuse de todos os alimentos, de todas as cores, porque é assim que a gente vai estar cultivando uma saúde plena, ok? Então é isso, deliciem-se, curtam e vamos que vamos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, das receitas, das explicações. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, me procurem nas minhas redes sociais, eu respondo sempre que possível. Tem o meu site também, carinamiller.com. Lá tem meu e-mail, tem os meus contatos, então fiquem à vontade para me contatar, eu estou à disposição. Espero ter plantado aí uma sementinha para vocês iniciarem esse processo de incluir mais alimentos crus, alimentos vivos no dia a dia de vocês, no cotidiano e na alimentação. Porque essa é a minha missão. Eu quero que todas as pessoas tenham mais saúde e que assim a gente possa também desfrutar de um mundo mais saudável. Então, muito obrigada e até a próxima.